Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês continuem fortalecidos no Senhor até a sua volta. Enquanto Ele não vem buscar a sua igreja, continuaremos aqui dando continuidade ao que nos foi ordenado, que é pregar o Evangelho, para que possamos alcançar um tanto de pessoas suficientes para que Deus venha buscar a tua igreja, para que você venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. A Bíblia nos alerta e nos diz que os dias são maus, que o mundo jaz no maligno, ou seja, tudo o que tem no mundo não nos interessa mais. A Bíblia diz que somos forasteiros, que um dia Jesus irá nos buscar. Podemos observar que quantas vezes passa, o mundo vem se tornando violento, as pessoas vêm perdendo o amor para com o próximo. É o que vem se cumprindo na Bíblia, que por causa da sua iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E é o que vem acontecendo ao decorrer dos tempos, ao decorrer dos anos, que o amor de muitos vem se esfriando, as pessoas vêm se destruindo e destruindo outras pessoas também, devido a dar lugar às ondas malignas, a espíritos malignos. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando quem possa tragar e destruir aqui na terra. Enquanto Deus não vem buscar a tua igreja, seguimos firmes, confiantes e abundantes, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão. Tudo isso um dia nos será cobrado e nos será julgado. Eu gostaria de recitar uma passagem com vocês hoje, que está no livro de Lucas. Antes de mais nada, gostaria de te pedir para que você curtisse esse vídeo, compartilhasse e se inscrevesse no canal, para que desta mesma forma, mesma maneira que esta palavra chegou até você, venha chegar a outras pessoas também. O mundo está sedento pela palavra de Deus. Diversas pessoas necessitam ouvir do amor de Deus para conosco. Deus deu sua vida para poder nos salvar, nos livrar do lamaçal do pecado. Deus tem um plano em nossas vidas, não só na minha, mas como na sua também, que estará vendo este vídeo. Não sei onde quer que você esteja nesse momento. Jesus te ama, Ele quer te salvar, não somente a ti, mas através de ti Ele salvará a tua família, salvará a tua casa, salvará teus filhos. A passagem está no livro de Lucas, no seu capítulo 4, no seu versículo 18 ao 21. É o que iremos meditar nesta noite, que nos diz assim: o Espírito do Senhor estava sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando-o a dar
ao ministro. Assentou-se, aos olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje o tema que iremos dar a esta mensagem está direcionado à libertação espiritual quando Cristo entra na cena. O texto que acabamos de ler foi Lucas, seu capítulo 4, dos versículos 18 ao 21, que nos inicia dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos. O propósito desta mensagem é levar a igreja a compreender à luz das palavras do próprio Jesus, que é a libertação espiritual, e a parte central da sua missão, e continua disponível hoje para todo aquele que crê e responde em fé. A introdução da mensagem nos diz, em Lucas 4, logo no seu início do seu ministério público, Jesus entrava na sinagoga em Nazaré e faz algo profundamente revelador. Ele abre o livro do profeta Isaías e lê um texto conhecido, porém em seguida declara: algo surpreendente hoje se cumpriu a esta escritura. Portanto, Jesus não ia apenas ler a profecia, mas se apresenta como seu cumprimento. A partir desse momento, fica claro que a libertação espiritual não é o tema periférico do Evangelho, mas o coração da missão de Cristo. Assim, ao expormos esse texto, percebemos que a libertação espiritual começa em Deus, alcança o interior do ser humano, exige uma resposta pessoal. Iremos meditar em 3 verdades a respeito desse texto que nós lemos agora, que fala a respeito do ministério de Jesus, quando ele entra na sinagoga. A primeira verdade que ele nos diz é: a libertação espiritual tem sua origem na unção do Espírito, que é no versículo 18 diz: o Espírito do Senhor estava sobre mim. Aí ele diz: primeiramente a libertação começa na ação soberana do Espírito Santo. Jesus deixa claro que a sua missão não é resultado de esforço humano, mas de ação direta do Espírito. Ou seja, a própria Bíblia diz que quem converte o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E aqui podemos ver que não é a natureza, não é a carne, não é qualquer uma outra coisa que faça você se converter dos seus caminhos, e sim o Espírito Santo que habita dentro de você. E ele diz: além disso, onde o Espírito atua, cadeias começam a cair. Não se trata apenas de palavras, mas de poder espiritual que transforma realidades invisíveis. Aqui ele nos dá uma outra ênfase, que não é pelas palavras, e sim as palavras. As palavras vêm pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, através da palavra de Deus, a gente acaba se convertendo. O Espírito Santo de Deus que habita em nós acaba nos convencendo do juízo e do pecado. Aí ele diz aqui: portanto, a unção precede a libertação. Antes que algo mude na vida do cativo, o Espírito já está agindo. Deus nunca improvisa, nada o apanha de surpresa. Sem o Espírito pode haver religião, contudo não há libertação verdadeira. Ou seja, para podermos nos libertar, de fato o Espírito Santo de Deus tem que habitar em nós.
para que a gente possamos ter forças para poder largar essas práticas do mal e do mundo, que infelizmente a gente carrega devido a um tempo de estar no mundo, perambulando sem ter conhecido a Cristo. Mas quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, isso tudo passa e a gente começa a viver uma vida verdadeiramente diferente na presença de Jesus. E ele diz aqui na verdade número 2, a libertação espiritual alcança o interior do ser humano. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Em seguida, Jesus revela que a libertação começa no coração. Ele trata a raiz antes de lidar com os sintomas externos. Ou seja, Deus começa a tratar a raiz pelos nossos corações. Ou seja, é o que a gente tem mais de precioso para ofertar a Deus, que é o nosso coração. A própria Bíblia diz que Jesus diz que aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Assim aprendemos que nem toda prisão é visível. Muitos estão livres por fora, entretanto continuam cativos por dentro, presos às suas dores, traumas e culpas. Ou seja, muitas pessoas ainda precisam reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador de nossas vidas, devido a estar em uma prisão, devido a estar neste mundo que aprisiona aqueles ainda que não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Contudo, Cristo não ignora o interior ferido. Ele foi enviado para curar, restaurar e reconstruir o coração humano. Deus é especialista em fazer algo útil e belo a partir de algo quebrado e confuso. Quando o coração é curado, então a vida começa a experimentar a verdadeira liberdade, ou seja, precisamos primeiramente curar o nosso coração, precisamos resguardar o nosso coração para que a partir disso a gente comece a experimentar qual é a perfeita, boa vontade e agradável de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele diz aqui no número 3, ele já diz, na verdade, a libertação espiritual é proclamada pela palavra, a pregar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Agora percebemos que a libertação é anunciada antes de ser vivida. Jesus prega a liberdade porque a fé vem pelo ouvir. E é o que tem no livro de Hebreus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você não tiver fé para poder ouvir, você não vai ter como compreender a palavra de Deus na sua vida, não vai ter como compreender o que Deus de fato tem para a sua vida. Dessa forma, a palavra confronta a prisão espiritual. Ao declarar a liberdade, Jesus quebra mentiras e gera esperança nos cativos. Além disso, a libertação inaugura um novo tempo. O ano aceitável do Senhor aponta para a graça, restauração e começo. O passado acabou. Esqueça o futuro, reserva esperança e alcance. Quando Cristo falar, a opressão perde a autoridade e a esperança renasce. E aqui vemos a conclusão do texto. Diante deste texto fica claro que a libertação espiritual não é uma ideia abstrata, mas uma realidade oferecida por Cristo. Aprendemos que, primeiramente, a libertação nasce da unção do Espírito, em seguida ela alcança o coração quebrantado, depois ela é proclamada pela palavra viva e, por fim, ela se manifesta quando a resposta de fé. Portanto, Jesus ainda entra em cena, ainda abre a palavra, ainda declara a liberdade. E quando Cristo entra em cena, o cativo encontra a liberdade, o oprimido encontra o alívio e o quebrantado encontra a restauração. Hoje essa escritura ainda pode se cumprir, ou seja, Deus quer mudar nossas vidas, Deus
quer nos dar um rumo diferente neste mundo, mas isso não depende dele, isso depende de nós, depende do Espírito Santo que habita em nós. Não tem como Deus completar a obra sozinho, não tem como Deus fazer tudo só e você está prostrado esperando que o milagre venha, sem você muito menos ter fé, acreditar e confiar em Deus. Não tem como Deus fazer uma reviravolta na sua vida, sanar aquele problema, se você de fato não deposita a tua confiança em Deus, você de fato não busca Deus em orações, que você de fato não reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o suficiente Salvador da sua vida. Que nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, você venha refletir a respeito de tudo isso que você está vivendo. Pare para perguntar, se analise se você está no caminho certo ou se você está no caminho errado. Se você está fazendo os desejos, se vocês estão realizando os desejos da carne ou do coração. Se vocês estão olhando para cima ou olhando para baixo. Que Deus continue lhe abençoando nesta terra. Que não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E até a próxima, se Deus quiser.